A pornografia é, sem dúvida, o pior vício do século XXI e eu posso provar. E eu pensei muito antes de fazer esse vídeo porque eu não quero trazer desesperança para ninguém. Vocês sabem que o foco aqui do canal jamais é um foco alarmista, né, trazer medo ou coisa do tipo. Jamais eu faço isso. Mas às vezes é importante a gente mostrar a realidade, abrir as cortinas da realidade para que vocês entendam contra o que realmente estamos lutando, certo? E o ponto aqui é o seguinte, eu atendo muita gente, né, em situações diversas, atendo gente que foi viciado, além da pornografia, foi viciado também em prostituição, ou é viciado em prostituição, né, o cara sai ali, paga prostituta ou prostitutos também, para ter sexo, pessoas que foram viciadas em crack, em cocaína, em maconha, em cigarro, em bebida alcoólica. Eu já fui viciado em cigarro e em bebida alcoólica também. Uma galera que também é viciada em videogames. Eu sei que muitos de vocês também estão nessa luta, principalmente os mais jovens. E o mais interessante de todo esse processo é que sempre que essas pessoas me buscam, muitas delas já conseguiram vencer muitas dessas outras substâncias. Então eu atendo hoje pessoas que foram viciadas em cocaína, em maconha, em crack, mas que hoje não tem mais esses vícios, porém cai na pornografia. E aí entra a pergunta, e eu sempre me perguntava isso, e eu sempre indagava isso, até a Deus, né, por meio de oração ali, dizia assim, mas por que é tão difícil assim? Por que essas pessoas conseguiram largar todos esses outros vícios, mas não conseguiram largar a pornografia? E eu enumerei aqui alguns pontos que nos faz entender, né, porque é que muita gente consegue largar esses outros vícios, mas não consegue largar a pornografia. E o primeiro ponto é que, cara, a primeira coisa que Deus disse para o ser humano como mandato foi: transem. Foi isso que Deus disse. Diego, onde é que está isso na Bíblia? Gênesis 1:28. O que é que ele diz lá? Sede fecundos, enchei a terra. É isso que ele diz. A primeira coisa que ele diz a Adão e Eva, assim que ele os cria, ele olha para no olho deles ali e diz assim, olha, transem. Né? Encham a terra. Diego, não, mas ele está dizendo que é para a procriação. Sim, mas para a procriação, o que é que vem antes da procriação? Não é ter sexo? A primeira coisa que Deus diz é isso. E, de fato, assim, você percebe que o ser humano, ele vivencia o sexo como, muitas vezes, uma necessidade mesmo. Principalmente quem está passando ali pelo momento da puberdade, assim. Então, tem aquela necessidade de sexo, hormônios à flor da pele e tudo mais. Então, o primeiro ponto é que, de fato, a gente tem meio que no DNA essa incumbência, né, espiritual aqui nesse mundo, que é a incumbência de procriar. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque eu quero gravar todo um outro vídeo só sobre esse ponto específico, mas o que eu quero que você entenda é isso, é que a primeira coisa que Deus diz ao ser humano é transem. E eu creio que, de fato, bom, como é que Deus ia dizer transem e não ia colocar nada no ser humano que lhe gerasse um certo desejo por aquilo? Né? Então, por exemplo, você come por quê? Porque você sente fome. Você bebe água por quê? Porque você sente sede. Quando você não sente sede, o que é que você faz muitas vezes? Não bebe água. Quando você não sente fome, o que é que você faz muitas vezes? Não come. Né? Então, a mesma coisa acontece com o sexo. Cara, se a gente não sentisse de fato, né, um tesão, um desejo ali, uma libido, a gente não teria sexo, né? Então, isso vem como, muitas vezes, uma necessidade. Eu creio que, de fato, é uma questão, uma incumbência espiritual que Deus nos deixou aqui. Esse é o primeiro ponto. E eu creio que, de fato, o diabo ele usa isso, né? Claro que o diabo ele não é o causador de todas as tentações, na grande maioria das vezes as pessoas se colocam nesses momentos de tentação, o cara passa o dia todo ali no TikTok vendo mulher balançando a bunda, aí termina o dia com um monte de desejo por assistir pornografia e se masturbar, e ele faz uma oração: Senhor, tira de mim esse desejo. Assim é fácil, né? Você passa o dia inteiro ali olhando um monte de porcaria, e aí no fim do dia você pede a Deus para tirar o desejo de dentro de você, né? Muita cara de pau. Mas, enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, é que todas essas outras drogas, né, não sei vocês, mas na minha casa sempre me avisaram sobre os perigos das drogas. Tive familiares, né, viciados ali em maconha e tudo mais. Tive, né, vários casos ali de alcoolismo dentro da família também. Então sempre tinha um aviso. Né? Não beba, não fume maconha e etc. E claro, né, eu não acatei, né, todos esses pedidos, terminei entrando ali na bebida alcoólica, também no cigarro, mas eu sempre tinha um receio a mais com outros tipos de drogas, maconha, cocaína e tudo mais. E eu sei que muitos de vocês tiveram isso também. Então a verdade é que na escola,
Bem que hoje já não tanto. Mas a verdade é que a gente tem mais avisos, a gente tem mais propagandas antidrogas, né, assim, mesmo que, né, se tente legalizar e tudo mais, mas a gente tem uma grande maioria dos brasileiros ali que não curtem, né, e creem que não é bom que seja legalizado. Então tem um certo aviso. Porém, ninguém chega numa criança de 5 anos de idade e diz assim, olha meu filho, não assista pornografia. Inclusive, se você tem filhos dessa idade, não recomendo que você fale dessa forma. Recomendo que você diga mais ou menos assim, meu filho, se alguém chega com o celular e mostra uma mulher pelada ou um homem pelado para você, não veja, não assista, né? Me avise e tudo mais. Essa é a melhor forma de você avisar para uma criança. Mas a verdade é que a gente não tem essa cultura. Educar, né, sexualmente as crianças, assim, e se você quer pai, você quer mãe, ou vai ser pai, vai ser mãe, não educa, fique tranquilo que a escola vai educar da pior forma possível, ok? O ponto é que a gente não tem uma educação sexual dentro do lar, mas a gente sempre teve educação com respeito a drogas, assim? Então esse é um segundo ponto aí que dificulta um pouco mais para quem sofre com o vício da pornografia. A maioria entra sem saber no que realmente está entrando, não sabe as consequências, não sabe nada disso, né? Quem é cristão, né? A maioria aqui do pessoal do meu canal, então meio que sabe ali que aquilo é pecado, mas não entende quais são os outros malefícios daquilo dali, né? O terceiro ponto é o seguinte, é que o primeiro contato que se tem com a pornografia é muito cedo. Gente, é muito, muito, muito cedo. Então, dependendo do país, o primeiro contato com a pornografia se dá entre 6 e 12 anos de idade. Meu primeiro contato com pornografia foi entre 6 e 7 anos aproximadamente. Então, inclusive, coloca aqui nos comentários, eu quero saber de vocês, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a pornografia. Então, o primeiro contato é muito cedo mesmo. E o cérebro de uma criança, de um adolescente, é meio que uma massinha de modelar, sabe? Bem molinha, né? Um negócio bem molinho. Você é muito maleável. Você consegue mexer com aquilo e deixar na forma que você quiser. Porém, quando a gente vai crescendo, vai virando adulto e tudo mais, passando ali 24, 26 anos de idade, esse cérebro ele vai se enrijecendo, né? Eu creio que é assim a palavra, né? Ficando mais rígido, ok? Por isso que pessoas mais velhas, né, têm a tendência de ser cabeça dura, né? Ser mais cabeça dura do que o pessoal mais jovem. Porque o cérebro está mais rígido, eles perderam um pouco da neuroplasticidade. Então essa idade, essa etapa, né, de infância, adolescência, é muito cedo para se ter contato com uma substância tão forte como é a pornografia. Então vai gerando ali naquele cérebro todos os caminhos neuronais necessários para gerar um vício. Então é o momento mais propício para se gerar um vício e é geralmente o primeiro contato que se tem com a pornografia, nessas idades, né? Muito cedo. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto é o seguinte, é que eu já falei muito sobre isso aqui no canal, já gravei vários vídeos aqui no canal, inclusive, se você é novo aqui no canal, você já sabe, né? Se inscreva, todo mundo fala isso, então eu vou falar também. Se inscreva, não custa nada, você me ajuda a entregar mais esse conteúdo. E também deixe seu like aqui no vídeo, também para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e entregue para mais pessoas, ok? Muito bem, esse vício, ele é sempre um mecanismo de fuga. Fuga de quê, Diego? Fuga de emoções, certo? No final desse vídeo eu vou deixar um vídeo aqui no card para que você entenda um pouco mais sobre isso, se você ainda não entende. É sempre um movimento de fuga. Fuga de quê? De emoções. De que tipo de emoções? Emoções negativas. Culpa, raiva, medo, ansiedade, emoções nesse sentido. Então, o momento ali da adolescência e da infância é justamente o momento em que a pessoa ela não sabe lidar bem com as suas emoções. Primeiro porque não teve uma educação afetiva. Ninguém nem sabe o que é isso. Eu vou falar também um pouco mais sobre isso aqui no canal. Talvez eu traga alguns conteúdos para pais também aqui no canal, para que vocês possam ajudar seus filhos também a não entrarem nessa porcaria, certo? As pessoas não sabem lidar com suas emoções, porque ninguém lhes ensinou e porque eles não têm uma idade, eles não têm ferramentas, sabe? Não têm vivência para lidar com as suas emoções. É justamente nessa etapa que o diabo vai lá e coloca o contato com a pornografia e a masturbação. Então essa pessoa, essa criança, ela vai aprendendo a fugir das suas emoções para onde? Para pornografia. Também pode ser para videogame, pode ser para doce, pode ser para qualquer outro tipo de vício, certo? Mas aqui a gente está falando da pornografia. Então, esse é um outro problema que vai levar, né, ao ponto aqui número 5, que é o seguinte, esse ponto aqui, ele é muito importante que a gente fale sobre ele, é que a pornografia é uma substância extremamente barata, Pega uma pessoa, eu vício em cigarro, e aí essa pessoa acaba o dinheiro dela. O que ela faz? Vai usar o cartão de crédito, beleza, mas o cartão também estourou.
Ah, ela então vai lá na vendinha, né, lá na mercearia e compra fiado. Tá, mas ela comprou tanto fiado, tá devendo tanto que ela também não consegue mais pagar e a pessoa não vende mais para ela. E aí, no que é que dá? Ela fica sem a substância dela, não é assim? E o que acontece? Pessoas quando elas estão na luta contra algum vício, vício em alcoolismo, vício em cigarro, vício em maconha, vício em crack, cocaína e qualquer outra coisa do tipo, e muitas vezes elas são internadas em um lugar. Nesse lugar onde elas estão internadas, elas não têm acesso à sua droga. Isso aqui é muito importante você entender. Porém, a pornografia não acontece isso. Porque a pornografia ela é extremamente barata e ela é extremamente acessível. Então, você tem pornografia de graça em 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, dependendo de quão rápido é o seu celular, é o seu computador e a sua internet. Você tem ali contato rápido e instantâneo com a pornografia. Você não tem isso com outras drogas. Outras drogas você precisa pegar o dinheiro, se é que você tem dinheiro, né? Quem é viciado em crack, cocaína e tudo mais, e não tem dinheiro, muitas vezes tem que pegar alguma coisa, vender, até conseguir o contato com a sua droga. A pornografia não é assim, ela é extremamente barata e acessível. É por isso que muita gente coloca bloqueadores no celular, no computador e tudo mais, e me perguntam, Diego, o que é que você acha de tudo isso? Cara, eu acho que bloqueador é um negócio assim muito, é uma estratégia muito ruim, tá? Mas tudo que você puder fazer, né, para você evitar o contato com essa substância, faça. Então, se você muitas vezes começa o contato com a pornografia por meio de redes sociais, aquela do TikTok, né? Aquela do Instagram, então, tem o tal do Quai também, ou Kawaii, sei lá como se chama, também tem muita gente viciada nessa porcaria. Você, o que é que você pode fazer? Você pode escolher a sua conta, pronto, né? Diego, venci a pornografia depois que eu apaguei a conta? Não, mas você evitou o contato e vai ajudar pra caramba nesse processo. Depois você pode reabrir a conta e tudo mais. Esse é o ponto de número 5. E o ponto de número 6, esse é muito interessante, que é o seguinte, se você tem um vício em cigarro, vamos voltar para o cigarro, maconha, pronto, vício em maconha, por mais que tem gente que diz que maconha não vicia, duvido. Passa 3 meses sem maconha, duvido você conseguir. Se você tem vício em maconha, duvido você conseguir. Tá? Você vai sofrer com essa porcaria, vai sentir muita falta. Então, maconha, né? O cara ali, ele tá acostumado a fumar um beckzinho por dia, né? Ou 2, 3 na semana, mais ou menos a quantidade de quedas que ele tem ali na pornografia. Só que o que é que acontece? Quando você fuma, né? A Maria Joana, marihuana, né? O que é que acontece? Essa substância, quando você a fuma, ela vai pro seu sangue. Ao ir para o seu sangue, vai ali para o seu sistema nervoso e tudo mais, e aí gera toda aquela lombra, né? Assim, por assim dizer. Só que depois, né? Quando você descansa um pouco, você faz exercício físico, você sua um pouco, você defeca, você faz xixi, assim, aquela substância ela vai saindo do seu sangue. Então ela vai sendo filtrada, ela vai saindo do seu sangue até que passa, assim, o efeito daquela droga. Com a pornografia é diferente. Por quê? Porque a pornografia ela não se encontra no seu sangue. Não é uma substância que você assistiu, vai para o teu sangue, mas depois o teu rim faz toda, né, filtra ali o sangue e tudo mais, e então aquele efeito passa. Não é exatamente assim. Porque o vício da pornografia, ele se instala em um lugar específico, que é na sua memória. Isso aqui é o que ferra, e creio eu, que ferra a grande maioria das pessoas que estão tentando vencer contra a pornografia. Porque a parada tá na tua memória e não tem como apagar. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, né? Como é que eu faço para tirar a pornografia da minha memória? Não tem como. Mas tem um processo que eu ensino nesse vídeo, também vou deixar no final, no card, para você entender como é que você pode conviver tranquilamente com essas memórias sem que isso seja um gatilho para você. A parada está na tua memória e ao estar na sua memória, você pode voltar ali e meio que assistir de novo. Inclusive, você pode fazer um negócio pior ainda. Você pode gerar nova pornografia no seu cérebro. Você pode virar o diretor do set pornográfico. Você muitas vezes está na igreja, vê uma irmã lá, né? Uma irmã que o diabo entrou nela, ela foi lá com aquele vestido colado, né? Só porque passava do joelho, ela acha que é fantástico, tá tudo bem, que é de crente, mas não, o vestido é colado no corpo dela, assim, parece que entrou com vaselina. E aí você olha para aquela irmã, né? Às vezes olha até para a bunda dela, né? E você diz assim, caramba, tô desejando essa mulher. E aí você já começa a imaginar aquele vestido saindo, a roupa interior, você começa a imaginar você com aquela irmã e tudo mais, até que quando você percebe, você está criando todo um filme pornográfico na sua cabeça. Por que que isso acontece? Porque a pornografia está na sua memória. E é por isso, por todos esses pontos aqui que eu mencionei, que eu creio que a pornografia é o pior vício do século XXI. O pior disparado de todos.
porque ela não vai no seu sangue. Se você vai para um lugar específico, você se aparta, né, e vai para sei lá, um retiro espiritual ou coisa do tipo, isso não impede você de voltar a acessar a pornografia, mesmo que você não tenha internet, não tenha revistas pornográficas, isso é do meu tempo, né? A maioria aqui é mais jovem. Mesmo você não tenha acesso à internet, celular, computador, mesmo que você não tenha acesso nenhum à pornografia, você tem essa pornografia na sua memória. E você pode, inclusive, gerar nova pornografia. Isso é o que dificulta mais o processo, por isso que eu recomendo que você assista o último vídeo, que eu vou deixar aqui no card desse vídeo, ok? Como tirar a pornografia do cérebro. Então eu explico lá todo esse processo e lembrando que se você quiser vencer a pornografia, que é um passo a passo para vencer essa porcaria, também tem o meu treinamento Libertos, que são mais de 8 horas de conteúdo. Tem ajudado muita gente a vencer a pornografia e a masturbação. Tem vários exercícios práticos ali que eu coloquei em prática na minha vida, né? E por isso que eu tô aqui, vivo e venci essa porcaria. Por isso que eu recomendo que você se inscreva lá no treinamento Libertos também e tenha acesso a esse conteúdo riquíssimo que eu sei que vai te ajudar. É isso. Deus abençoe você e até a próxima.